E aí Fernando Haddad disse, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Olavo é do Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Para fechar a parte de Estados Unidos e entrar em Brasil, Lula, e depois voltar para o STF, eu falei de ovo frito, eu pensei em comida, vamos entrar nessa pauta do Lula. Antes eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de ter vendido um carro online nos Estados Unidos. Eu explico no vídeo que eu fiz que eu já tinha vendido mais de uma vez na CarMax que você leva lá o carro e sai em 2 horas com a placa debaixo do braço e o cheque. Mas online eu confesso que eu nunca tinha feito. Chama-se País de Confiança. Leiam Alain Périfité, diplomata francês, de vez em quando aparece um que presta lá na França, né? Sociedade de confiança. Cria império da lei, menos burocracia, coisas que para o brasileiro parece totalmente alienígena. Essa foi novidade. Já tinha tido a experiência aqui nos Estados Unidos de vender carro e comprar carro na CarMax. Você vai lá em coisa de 1h30, você resolve tudo e sai com a placa na mão, se só vendeu o carro ou já sai com o carro novo que você comprou lá. Agora, eu fiz pela primeira vez no Carvana. Tudo online, rapidinho, marca o appointment depois de acertar tudo, o cara vem aqui, pega teu carro, bota ali, ó, no guincho do Carvana e leva teu carro embora. Burocracia zero, acabou, o carro já não é mais meu e tá quitado. É muito rápido e sem burocracia. É algo que brasileiro tem dificuldade até de entender, porque lá tem que reconhecer firma, fazer vistoria no Detran e os cambal, não tem sociedade de confiança como nos Estados Unidos, né? Aqui é muito simples, acabou, carro vendido, o cara pegou e levou. E, acreditem se quiser, é quase tão simples assim para comprar e vender casa, apartamento. Parece que a do Barroso está à venda, não sei se já vendeu lá no Key Biscayne, que ele não vai poder frequentar muito. Mas é coisa para gente rica, uns $6 milhões mais ou menos. Mas enfim, tem muito mercado aí aberto. Vamos falar um pouquinho de Brasil, eu falei de ovo frito, a gente pensa nisso, né? Se você não pode comer ovo, que está muito caro, você comeria um grilo? Ricos em proteína e com baixo impacto ambiental, os insetos são recomendados na alimentação, diz o Globo. É aquela coisa, né? A chuva de picanha não veio, mas não precisa se desesperar. Coma grilo. Dizem, em tom de deboche, a turma militante do Globo que fica brincando, fazer suco de cenoura e por aí vai, né? Quer dizer, são realmente uma corja desconectada da realidade do povo, né? São pessoas insensíveis ao máximo. Mas por falar em ovos, calorão estressa galinhas e ajuda na disparada do preço dos ovos, diz o Globo. O jornalismo morreu. Detalhe, o mesmo Globo já disse 2 anos atrás o contrário. Que o calor barateou os ovos. Então, dependendo de quem é presidente, do interesse do momento, a ciência se encaixa na narrativa. É mais ou menos como a cama de ferro do Procustos. Você era convidado lá pelo criminoso, e se você fosse maior do que a cama de ferro, ele cortava a sua perna. Se você fosse menor, ele esticava você até ficar certinho do tamanho da cama, né? O Globo faz assim com as narrativas. Os fatos precisam ser cortados até encaixar naquilo que eles querem vender. O que eles não querem vender é que o Brasil está degringolando de vez com o Lula. E quem poderia imaginar que botar o ladrão de volta à cena do crime ia fazer tudo dar errado? A violência voltou a disparar, e uma das formas de ver isso, e a própria elite que fez o L, né, paga um preço alto. Olha as blindagens de carro no Brasil, crescendo quase 9.000%. Olha isso. Esse gráfico mostra como a elite faz merda e depois vai lá e se blinda, literalmente, né?
porque ela pode. Eu não estou dizendo que todo mundo que blinda carro fez o L. Eu estou dizendo que tem muito sujeitinho aí que fez o L e anda de carro blindado, né? Armínio Fraga, João Amoedo e companhia, Luiz Stuberg. Então, meus amigos, o problema do Brasil está muito mais na elite do que no povo. Vamos combinar. Olha só um exemplo aqui. A Daniela Mercury, artista cujo último sucesso, se eu não me engano, foi em 1992, mas conseguiu manchetes de jornal por questões do que ela faz em quatro paredes com uma parceira dela. Ela disse: que manchete é essa? Por que desacreditar de nossa democracia assim? Cíntia Chagas, dá uma ajuda depois, a moça. A construção do impedimento de Dilma começou com matérias como essa, que fazem as pessoas desacreditarem da política como caminho. A extrema-direita está adorando, ainda estou aqui, axé. Ou seja, a Folha de São Paulo não pode mais dizer que a impopularidade está aumentando por conta da irresponsabilidade fiscal. Senão, a extrema-direita volta. Essa é a nossa elite. Esses são nossos artistas. Muitos deles dependentes da lei Rouanet. Fato é que Lula está cada vez mais impopular, está ruindo como um castelo de areia, e como lembrou a Bia Kicis, o mestre Olavo tinha razão, né? Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para a doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia. Profético, profético. Lula vai acabar mal. Não tem como acabar bem. Até porque tá lá com a Janja, e a Janja tá sendo agora alvo de fogo amigo, né? Porque a turma toda já percebeu o seguinte: pô, o cara tá caducando. Casou com a visitadora do presídio, né? Enfim. E deu poder a ela, tentando transformá-la numa Evita brasileira, e a mulher tá achando que vai despachar agora com ministros, vai impedir o Lula de fazer política, leias de receber o centrão fisiológico e fazer acordo por baixo do pano, e assim a coisa não vai funcionar. Então tá lá o Cacai mandando a real, né, aquele que despacha de bermuda no STF, tocando a real, dizendo que o Lula está derretendo e que precisa mudar e ser pragmático. Estão isolando a Janja, né? O advogado Cacai é um pote até aqui de mágoa com o Lula, né? E, claro, quando até a Globo News manda recado, é porque ninguém mais aguenta a Janja de galinha, não, a Janja. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia. O dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. O governo chamou às vésperas desse anúncio, o anúncio do ajuste fiscal e da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, uma reunião grande. Ela aconteceu na Presidência da República. Participaram dessa reunião o ministro Fernando Haddad, participou dessa reunião ainda antes de assumir oficialmente a presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. Simone Tebet tinha representantes lá. Os ministros Rui Costa, chamado de o onipresente dentro do Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, o então ministro das Comunicações, Paulo Pimenta. Era uma reunião grande. Tinha muita gente lá. Quando um personagem irrompe, entra na sala. Foi o primeiro ato oficial, digamos assim, de Sidônio Palmeira, o atual secretário de Comunicação, como agente de um governo para o qual ele ainda não tinha sido nomeado e cujo homem que ele ia substituir estava sentado, inclusive, naquela reunião. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz: olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5.000 do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Fernando Haddad, então, se manifesta. O Haddad disse: gente, não vai funcionar. Segundo relatos de quem participou dessa reunião, e foram muitas pessoas com as quais eu conversei, o Haddad disse: olha,
fazer o anúncio conjunto de um ajuste e do outro lado de algo que na prática é renúncia de receita, não vai cumprir o efeito nem no mercado financeiro e nem para as pessoas, porque elas não vão gravar as duas coisas. Em termos de comunicação é ruim, passa um sinal trocado. O Lula então fala, discordo, mas já que você tem uma outra posição, vamos aqui ouvir todo mundo. E ele inicia, sério, uma espécie de assembleia sobre o gesto que, de novo, era o mais aguardado pelo mercado e pelos agentes econômicos para esse governo. Por óbvio, Rui Costa, o time do Palácio do Planalto e Sidônio Palmeira ficam ao lado de Lula. Haddad sai derrotado com uma Simone Tebet silente, mas que estava ao lado dele, e Gabriel Galípolo se irmanando na gestão dessa crise. Gente, quando o Haddad tá perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sócio com o presidente. E as pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz, você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse, presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Lula disse, isso é uma decisão política. Fincou o pé. Ou seja, fogo amigo liberado. Porque estão querendo ali uma coisa específica, que o Lula, né, não bote tudo a perder para o consórcio, né, para o sistema. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente, conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.